Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora e também aqueles que nos ouvirão depois. Terceira vez que nós estamos nos encontrando aqui para falar de eventos finais, especificamente agora do livro de Daniel. E eu quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, os amigos da Escola do Pensar e aqui os participantes, o pastor Sérgio Monteiro, que tem aqui nos guiado. Ele é o professor Mor. Longe disso. E temos aqui pela segunda vez já o pastor Kenny Rogers. Eu sou o professor Gui e eu quero agradecer muito a esse pessoal do Labicom que tem nos auxiliado, e sem eles não poderia haver o que nós estamos fazendo. Louva a Deus por a oportunidade que temos de estudar profecias. O livro de Daniel é um livro completo. É um livro que fala a respeito de tudo a partir do ano 605 a.C. em diante, assim bem específico, e vai à eternidade. É muito interessante sabermos tudo a respeito do livro de Daniel. Encontrei essa semana na Casa Publicadora Brasileira este livro aqui, que é 1844, que não tem muito sentido para muita gente essa data como título do livro. É uma explicação simples das principais profecias de Daniel. O autor é Clifford Goldstein. É isso mesmo? Clifford Goldstein. Ok, eu recomendo esse livro porque é um assunto complexo, mas por aqui ele ficou muito fácil, muito bom. E eu louvo a Deus pelo autor e pela tradutora, que é amiga da gente, né? A Regina Mota. Ah, sim. Bom, então vamos dar continuidade ao livro de Daniel, hoje com o capítulo 1 e o capítulo 2, que o 2 não pode ser separado do 7, porque ali o 7, o 8, vamos falar mais. O livro de Daniel, ele é interessante. O capítulo 2, ele abrange toda a história, desde aquele momento que falamos até a eternidade, e só que tem explicações mais acuradas no capítulo 7, 8 e 9, até o 10, etc. Então, começando, pastor, dizer o seguinte: como é que foi que Daniel chegou até a Babilônia para ali acontecer tudo aquilo? Boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos ao horário que você estiver nos ouvindo, estiver nos assistindo também. Porque muitas pessoas, professor Gui, estão assistindo também depois no YouTube. Mais de 1.100 pessoas já assistiram os primeiros episódios dessa nossa série sobre eventos finais. Então, seja o horário que você esteja nos assistindo, seja muito bem-vindo. Baruch Rabá, Baruch Rabim. Seja bem-vindo, pastor Kenny. Obrigado. Rogers ou prefere o mais português? Mais popular, mais povão, né? Mais povão. Marques. Kenny Marques. Obrigado, professor Gui, pela oportunidade de estarmos mais uma vez. Interessante, nós fizemos uma semana de oração aqui na Escola do Pensar há algum tempo, né? No mês passado. Foi justamente sobre essa temática, sobre Daniel 2. E é importante saber o contexto no qual Daniel se encontrava quando... Deixa eu ajustar aqui, a técnica está falando para nós ajustarmos aqui. Melhorou agora? Ótimo. Então, assim, Daniel era um príncipe de Jerusalém, de Judá. Daniel, poucas pessoas percebem que, na verdade, os amigos de Daniel, muito provavelmente, eram amigos de corte. Eles não eram amigos simplesmente, mas eram aqueles jovens que eram contratados ou trazidos das populações mais populares, né, do pessoal mais popular, mais pobres, das camadas mais pobres da sociedade, para participar da educação, auxiliar na educação de um príncipe. Provavelmente, então, Daniel era um príncipe. Daniel, ele, quando chega no ano 605, ele tinha provavelmente 17, 18 anos ali. Então Daniel viu as profecias de Jeremias, escutou as profecias de Jeremias. E como um estudioso da palavra de Deus, um jovem judeu, um jovem que amava a palavra de Deus, e a gente vai ver isso durante o longo do seu livro inteiro, ele certamente sabia também das promessas e das profecias de Isaías e de toda a apostasia que veio no período de Acaz, no período 720. Ele sabia da destruição
que havia ocorrido em 722, quando a Síria veio contra o Reino do Norte e destruiu Samaria e depois veio contra o do Sul, todas as apostasias, e também passou, ainda não como vivendo efetivamente, mas passou espiritualmente pela reforma do rei Josias, que começa ali por volta do ano 681 a.C. O rei Josias foi que foi encontrado o Deuteronômio, né? Provavelmente o livro de Deuteronômio. Não se tem absoluta certeza se era, mas uma parte era composta, certamente, que traz de volta o conhecimento da lei de Deus, que provavelmente tenha sido, e isso é um dado interessante, provavelmente ela tenha sido escondida e desacentuada por Manassés, porque quando Isaías, provavelmente no final do seu ministério, né, já no final, porque ele acusa Manassés, e ele é cerrado ao meio por Manassés, as suas acusações eram muito fortes de apostasia de Israel, a ponto de dizer que eles comiam carne de porco, que eles cozinham bolos de passas para para a deusa celestial, colocavam uma deusa no lugar de Jerusalém, ao lado de Deus, que era Astarote, ou seja, tudo errado, tudo errado. Todo esse é o contexto no qual Daniel vai surgir, no qual a família de Daniel se insere e Daniel também se insere. Ele passa pelo período de restabelecimento da espiritualidade de Israel, da redescoberta da lei que havia sido oculta por Manassés provavelmente. Ele escuta as profecias de Jeremias, principalmente as profecias do capítulo 29 até o capítulo 30. Ele sabe de quando Nabucodonosor, naquela época o faraó era Nabopolassar. Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, ele estava em campanha contra o faraó Neco em 609 aproximadamente. Josias morre numa campanha contra o faraó Neco, né, no vale de Meguido, e ele morre. Então eles veem tudo isso, a família Jerusalém contempla tudo isso, ou seja, era um período complicado espiritualmente, complicado historicamente. E ele escuta Jeremias dizendo: olha, virá o rei Nabucodonosor, é meu servo, e Nabucodonosor ele virá contra vocês, e ele vai levar vocês. E o que a gente vai fazer? No ano de setembro, no mês de setembro de 605, quando Nabucodonosor estava numa campanha contra o Egito mais uma vez, né, ele recebe a notícia de que o pai dele morrera na Babilônia. E ele é convocado para receber o reino. Provavelmente ele morreu e tal, e ele volta rapidamente. Ele recebe a notícia ali em setembro, o pai deve haver morrido em agosto, e ele recebe a notícia e ele volta. No meio do caminho ele fala: vamos para a coroação. O que a gente faz numa coroação? Presente. O que eu vou dar de presente para mim mesmo? Jerusalém. Os utensílios do templo de Jerusalém. Eu vou trazer tudo o que tem e pessoas da corte de Jerusalém. Quando ele está chegando em Jerusalém, Jeremias diz: olha, Nabucodonosor está vindo e não haverá batalha. Não deve haver batalha. E Nabucodonosor entra quase que convidado para Jerusalém, né? Ali em Jerusalém ele toma então como cativos várias pessoas jovens, dentre os quais Daniel e seus 3 amigos. E esses 3 amigos de Daniel e mais Daniel são levados. E aqui um dado interessante: eles foram levados caminhando, amarrados, nus, durante todo o percurso, que deveria ser de quase 4 meses até Babilônia. Uma humilhação pública. Por quê? Porque na concepção antiga, a batalha nunca era entre povos. Era primeiro e antes de mais nada entre deuses. Então quando Nabucodonosor consegue entrar em Jerusalém, e aí é um ponto extremamente interessante, já vou tocar nisso, mas quando Nabucodonosor consegue entrar em Jerusalém, na mentalidade babilônica e daqueles outros povos, era porque o Deus de Israel, o Deus que havia libertado o Deus do Egito, não era tão forte quanto Bel, Marduk e Nebo, os 3 grandes deuses da Babilônia. E ele havia sido perdido a batalha celestial. E agora isso se reflete na terra. Quando ele vai passando em vários lugares, na Lígia, na Prígia, em vários outros lugares aqui estão no caminho, né? Ele vai passando pelas cidades, Nabucodonosor vai na frente para assumir o reino, e aí você tem Neriglissar, que era um general, que leva essas pessoas. E eles vão passando demonstrando o poder dos deuses da Babilônia, demonstrando o poder do rei Nabucodonosor, dos deuses deles. Que é importante para compreender a relação, aquele evento do jejum de Daniel, né? Não do jejum, mas da escolha de Daniel por o que ele iria comer e dos seus amigos. Aqui tem quando eles escolhem isso, comer na mesa de alguém, na antiguidade, era aceitar os deuses daquela pessoa, basicamente. Quando você comia na mesa de um rei, você dizia que a sua terra não pôde te dar a provisão.
E isso, para a mentalidade religiosa daquele tempo, significava que o seu Deus não pôde lhe dar provisão. Em Deuteronômio 26, verso 5 em diante, Deus diz que toda a comida que fosse recebida pelo povo, as primícias deveriam ser levadas. Se o povo aceitasse comer daquilo que o rei Nabucodonosor estivesse proporcionando na sua mesa, mais do que a questão dos deuses e etc., era um reconhecimento de que o Deus de Daniel não pudera proporcionar e prover aquilo que eles necessitavam. Isso é muito interessante. Por quê, pastor? Desculpa aí te cortar. Não Porque até hoje, professor Gui, e os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando, em alguns rituais, nós percebemos que as pessoas oferecem comida para os deuses. Exatamente. Né? E o nosso Deus, o Deus bíblico, é o contrário. É Ele que oferece um alimento para nós. Né? Então é bem interessante isso que o pastor Sérgio está falando. E isso é interessante porque assim, uma das funções na cosmogonia, o início do universo, de acordo com as crenças antigas, de acordo com a semântica, né? Na teogonia e na cosmogonia, os homens foram criados na cosmogonia babilônica, no Enuma Elish, por exemplo, foram criados para alimentar os deuses. Para servi-los. Para servi-los. E era assim, quando um rei serve alguém de outra nação e essa pessoa aceita, automaticamente essa pessoa vai ser considerada como sendo... Ela vai ser vista como alguém que cedeu aos deuses daquele lugar. Então aí a gente consegue entender a razão pela qual Daniel e os seus amigos se postam de maneira tão firme relacionados à comida. Ali o pessoal às vezes trazem aquela discussão, não é carne, eles eram vegetarianos. A palavra patibag, que aparece ali no aramaico, no hebraico, na verdade, é uma palavra emprestada do persa, do sânscrito, na verdade. Uma palavra antiga que significa provisão e inclui sementes. Daniel falou assim, eu não estou preocupado se vocês vão me dar carne ou não vão. Eu estou preocupado que vocês vão me dar algo que foi antes dedicado aos deuses de vocês, e eu não aceito esses deuses. Além disso, Daniel tinha uma outra razão para não aceitar qualquer coisa que fosse. Porque tudo o que fosse apresentado para ser comido pelo judeu, no caso da carne, deveria ser kasher. Deveria ter o sangue abatido de uma maneira precisa, etc. As comidas, todo o que viesse da terra, deveria ter sido apresentado nas primícias diante de Deus, lá conforme Deuteronômio 26. Nada disso foi feito. Foi apresentado diante dos deuses deles. E era um reconhecimento tácito, explícito, se Daniel e seus amigos comessem, de que eles aceitavam os deuses da Babilônia. Além disso, Nabucodonosor faz algo que demonstra, e na antiguidade isso é extremamente importante, ele muda os nomes deles. Se a gente se lembrar de Gênesis, a primeira coisa que Deus faz, dá ao homem para demonstrar a sua autoridade sobre a terra, é trazer os animais para que o homem desse o nome. Porque na antiguidade a demonstração principal de autoridade era dar nome para alguma coisa. O nome de Eva vem de quem? É Adão que dá. Rava. Isso para o mundo de hoje, ideologicamente, é politicamente incorreto, né, professor Gui? Mas a Bíblia não está muito preocupada com politicamente incorreto, porque geralmente o que é politicamente correto é biblicamente incorreto. Então, na Bíblia, a autoridade de Adão, ela vai inclusive ela vai ao ponto de dar nome a Eva, simbolizando que inclusive Eva estava submetida ao domínio de Adão, lá de acordo com aquilo que foi prometido por Deus em Gênesis 1. E aí nós vamos ter um problema, vamos ter um monte de gente revoltada com isso que eu falei aqui agora, né? Agora, pastor, o senhor está falando aí, eu estou observando aqui duas coisas, para mim, importantes. Parece que Nabucodonosor era de boa índole, porque ele era manso até certo ponto, e lá depois nós vamos ver que ele concordava com tudo, depois discordava, parece que ele era um pouco dominado pelas emoções, porque ora ele está com Deus, ora não está, e com certeza com o Deus dele também. Ele tinha uma tendência a crer no Deus verdadeiro. Parece que o Deus dele não era tão forte, com certeza não era, que ele cede muitas vezes ao Deus forte, ao Deus verdadeiro. Mas eu percebo também outra coisa. Daniel me parece uma pessoa certa, no momento certo, preparado para aquilo que ele desempenhou durante toda a vida. Que homem especial. Tremendamente. Quando a gente olha para a história de Nabucodonosor, geralmente a gente já olha para a história de Nabucodonosor através dos olhos de Daniel e através de Jeremias. E na verdade, historicamente, Nabucodonosor era um homem feroz. Era extremamente feroz. Mas ele tinha uma religiosidade muito grande. Historicamente, ele invadia e ele matava, ele fazia absurdos mesmo assim, em tempos de guerra. Mas ele tinha uma relação especial com Deus de Jerusalém.
Por que isso? Porque, diferente de todas as outras nações, onde ele tinha que entrar, invadir, e destruir, e pelejar, e perder soldados, na história, o único lugar que disse para ele entra foi Jerusalém. Disse para ele assim, olha, o Deus de Jerusalém diz assim, entra, agora aqui. E isso daqui é interessante, porque isso daqui demonstra para Nabucodonosor o seguinte, não teve batalha nenhuma no céu. Você conquistou o meu povo porque eu te entreguei nas mãos dele. Eu entreguei o meu povo nas tuas mãos. Então não teve nada, seu Deus não é nada. E Daniel é uma pessoa que vai demonstrar exatamente isso. Nabucodonosor tenta várias vezes demonstrar a autoridade dele, a autoridade dos seus deuses. Uma delas é justamente mudando o nome deles, né? Mudando de Ananias, Misael, Azarias e Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para Beltesazar, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os nomes relacionados a seus deuses. Ou seja, ele cria muito nos seus deuses. E não apenas isso, ele tinha os sacerdotes que exigiam que ele cresce nos seus deuses. E a gente vai ver esse titubear de Nabucodonosor em toda a sua história. Em toda a sua história. Até o período depois dos 7 anos em que ele passa no deserto, entre as feras. Bem, esse é o contexto do capítulo 1. Foram assim que eles chegaram, e isso foi o que aconteceu. No capítulo 1, nós vamos ter ali toda a batalha, né? Toda a batalha ideológica, uma batalha extremamente ideológica. E no capítulo 2, essa batalha vai para a mente de Nabucodonosor. Essa batalha vai especificamente para a mente de Nabucodonosor. Nós não temos exatamente a data em que Nabucodonosor... Na verdade diz, né? No segundo ano, o capítulo 3 é que a gente não tem a data. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Coisa comum, né, pastor? Que a gente sabe, professor Gui, que a gente conhece é que na antiguidade o rei não tinha que dormir com o olho aberto. Porque o filho queria matar, o sacerdote queria matar. A cozinheira queria pôr veneno. Queria pôr veneno, exatamente. Então, assim, no final das contas, você vivia com o olho, né, um olho aberto, preocupado o tempo inteiro. Você tem o segundo ano de Nabucodonosor, ele tinha deixado a campanha no Egito no meio, quando o pai dele morreu. Então ele ainda tinha levantes do Egito. Ele tinha uma preocupação com Jerusalém, porque havia os partidos de Jerusalém que não eram favoráveis exatamente a ele. Então ele sabia que Deus havia mandado, mas ele não era bobo. Tanto que a gente vai ter Sedecias depois de Joaquim, no ano 598 aproximadamente, que ele tem que voltar e prender Joaquim, pouco tempo depois disso que acontece. E aí você tem vários outros problemas, problemas internos, problemas externos, e Nabucodonosor olha e fala, e agora? E ele vai dormir preocupado. Então a batalha agora, que era física, se transfere para a batalha na mente de Nabucodonosor. E eu estava até comentando com o pastor Kenny antes da gente chegar aqui que eu ontem me senti mal, hoje eu não dormi à noite. Ou seja, o ser humano é interessante, o ser humano, assim, nós somos totalmente psicossomáticos, né? O nosso corpo faz com que a nossa psique faz com que o nosso corpo sofram. Então eu não dormi, eu fui dormir 5 e pouco da manhã essa madrugada, porque eu deitei 2 horas, dormi 5 minutos. Acordei e quem disse que eu consegui dormir mais? Teve alguma visão, algum sonho? Eu tive visões de querer levantar logo. Eu tive uma que me disse, liga pro pastor Kenny, 4h14 da manhã. Não foi? 4h14 da manhã. Para avisar que eu não estava muito bem. Então, o ser humano ele é dessa forma. E é interessante porque essa é uma oportunidade que Deus tem para se comunicar com o ser humano no momento das suas angústias. Lá no livro de Jó, capítulo 33, ele fala exatamente isso, capítulos 31 a 33, que Deus se comunica com o ser humano nos sonhos ou em visões da noite. E justamente aqui, Deus aproveita, e eu acho interessante isso, porque Deus não dá para Nabucodonosor uma visão apenas do seu reino, mas como o Senhor disse, dá uma visão muito mais ampla. Muito mais ampla. Nós vamos ler tudo o que acontece aqui, porque não é o importante para nós aqui. Basicamente, Nabucodonosor se levanta. A gente não sabe se ele não lembra do sonho ou se ele quer testar os sábios. A Bíblia não diz exatamente isso. Ela não nos deixa claro. E ele manda matar todo mundo, Daniel junto. Daniel e seus amigos juntos. Porque eles tinham se mostrado sábios. Mas aí Daniel fala, olha, eu vou perguntar, me dá um dia. E Deus graciosamente diz a ele que sim. Porque ele mesmo diz assim no verso 8, né, o rei diz assim, bem sei que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Em outras palavras, o rei estava muito bravo, percebe que ele era muito estressado. Bem, vão os caldeus e aí passa lá no verso 13, sai o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque. E aqui é um ponto que o senhor colocou que eu acho fantástico. Daniel, ninguém tem nada no texto bíblico que tenha reprovação contra Daniel. Não é? Todos os grandes heróis da Bíblia têm alguma coisa errada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, era um adúltero, um assassino. Abraão, que era o pai da fé, era um covarde, mentiroso.
né? Jacó, que era um homem, o fundador de Israel, ele era um enganador. O homem que luta com Deus era um enganador. Isaac também tem poucas coisas, mas Isaac era um menino mimado. E assim por diante, todos, né? Pedro, o grande apóstolo, era estressadinho. Era o pastor Sérgio, né? Estressadinho da vida, né? E além disso, então, nós temos vários personagens, mas Daniel não tem. O que eu admiro em Daniel também é que ele não era egoísta, nunca teve orgulho e nem vaidade de ter recebido de Deus as interpretações, aquilo que se o rei soubesse, pelo menos ele diz que não sabia de nada, nem lembrava, mas Daniel vai receber de Deus não só o sonho, como também o significado. Exato. Mas o que eu achei interessante, nós vamos ver daqui a pouco, é quando Daniel diz assim, como que livrando a pele dos companheiros que iriam ser mortos, os sábios de Babilônia, que não eram nada sábios. Nem um pouco, né? Ele diz assim, realmente ninguém sabe disso aí e tal, mas há um Deus do céu que te revelou. Te revelou. Ele devia ter dito, revelou a mim e eu vou revelar a você. Não. O Deus do céu te revelou. Isso é grande. Nós devíamos imitar Daniel nisso aí, né? E o verso 18, né, Daniel, assim, ele não apenas... Olha que interessante, ele diz o verso 17. Então Daniel foi para casa, depois de falar com Arioque e tudo, ele diz assim... Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aqui tem um ponto interessante, né? Daniel, quando ele se refere aos seus amigos, ele os chama pelo seu nome judeus. Mas quando ele coloca na boca dos reis, na boca do rei e na boca dos outros, aí é o nome que eles deram recitado lá. Isso aqui é uma demonstração, eu me lembro de uma discussão que eu tive com ele. Não, porque se a pessoa mudar o seu nome, você tem que respeitar o seu nome. Eu falo, não, o nome é esse. O nome que foi dado representa uma característica que Deus buscou para dar a esses rapazes. E olha que interessante, Daniel era alguém que não se preocupava somente consigo. E o verso 18 diz, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não me perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui a tradução da João Ferreira de Almeida dá a impressão que Daniel se preocupou com seus amigos. Mas o texto hebraico diz assim, que não perecessem Daniel, seus amigos e os sábios da Babilônia. Então Daniel pede que a oração fosse feita não apenas em prol deles mesmos, dos judeus que estavam ali, mas dos sábios que foram trazidos de outros lugares, inclusive os sábios da Babilônia, aqueles que no capítulo 1 ficaram contra ele. Aqueles que ficaram contra ele. Exatamente, que viriam contra ele depois, posteriormente. Provavelmente alguns que foram salvos por ele aqui. No capítulo 3 foram aqueles que acusaram os amigos. E no capítulo 5 são aqueles que acusam Daniel também, nos capítulos posteriores. Aí, pastor no capítulo Sérgio, 6, pode ir falando. Seria ideal nós falarmos aí, você estava falando um pouquinho antes, do caráter de Daniel, resumidamente falando, né? Então ele seria um tipo de Cristo, podemos fazer uma comparação assim? Eu tenho um problema sério com tipologias, porque a tipologia você pode colocar qualquer coisa. A gente pode colocar qualquer evento, então tudo na verdade nas escrituras podem ser vistos como tipos de Cristo. Mas o meu problema com a tipologia é porque ela esvazia o significado primário que é da própria pessoa. Então assim, nós vamos encontrar, por exemplo, todos os profetas, na verdade, todos os profetas foram tipos de Cristo. Todos eles. E eles tiveram falhas. Todos eles tiveram falhas. Mas eles foram tipos de Cristo naquilo que eles foram designados serem tipos de Cristo. Tá? O caráter de Daniel, por melhor que fosse, mas assim, Daniel teve medo, Daniel teve dúvidas, Daniel teve não compreensão. Daniel é uma pessoa extremamente, em termos de caráter, perfeito, mas ele tinha suas vicissitudes humanas. Ele ficou doente, ele ficou bravo. No capítulo 10 ele está chateado, porque assim, no capítulo 10, a gente não vai entrar nisso agora com detalhes, mas ele faz um jejum no período da Páscoa. A Páscoa é o tempo da libertação. Ele fala assim, Deus, eu não vou fazer jejum de Páscoa, não vou comer o pão da Páscoa, não vou comer o cordeiro da Páscoa, por enquanto o povo lá em Jerusalém está cativo, não conseguiram reconstruir ainda. E ele briga com Deus. Por que eu disse que Daniel não tem falhas? Porque brigar com Deus não é uma falha. Sim. Não é uma falha. Na verdade é uma grande virtude, porque você sabe que ele pode resolver. O grande problema não é falar para Deus, brigar com Deus, é questionar Deus para outras pessoas que não podem te responder. Inclusive insistência. Eu ficava muito assim, sem entender quando Deus comparava, que o Jesus falou naquela parábola da viúva insistente, insistente, e demais, que o juiz atendeu pela insistência.
Será que Deus atende a gente, às vezes, pela nossa insistência? Não é? Ou será que a insistência é uma qualidade, né? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 10, que é quando começa a porção de Vet Hanan no hebraico, eu falei qual mesmo? Deuteronômio capítulo 11, é que me veio outra coisa na cabeça agora. Essa palavra Vet Hanan, ela significa, em hebraico, ela tem uma numeração, ela dá um valor de 511. 511. E aí os rabinos disseram o seguinte, por quê? Porque ele diz assim, Vet Hanan quer dizer eu pedi, e eu pedi. Então eles disseram, por que 511? Porque Moisés pediu 511 vezes de formas diferentes para Deus, para que perdoasse o seu pecado de haver golpeado a rocha e permitisse que ele entrasse. Insistente Moisés, né? E Deus respondeu 511 vezes não. Quantas vezes a gente aceita não de Deus? 511 vezes não. Mas aí quando entra a grande, né? Todo não de Deus... Você teve aula com o pastor Natanael Moraes, não teve? O pastor Natanael Moraes, falecido há pouco tempo, né? Ele tinha... O senhor conhecia o pastor Natanael também, não conheceu? Conheci, mas não tive aula com ele, não. O professor Natanael, ele tinha uma frase que eu acho fantástica. Ele foi muito meu amigo, mas uma das frases que mais me marcou é que todo não de Deus é um sim para a vida. Todo não de Deus é um sim para a vida. 511 vezes Moisés disse, deixa-me entrar, deixa-me entrar. Deus disse não. A ponto que chega uma hora que Deus está irritado com Moisés, bravo com Moisés, diz assim, cala a boca, Moisés. No hebraico a gente pode traduzir assim, interpretar assim. Cala a boca, Moisés, não me fale mais disso. Já está chato, né? Mas pouco tempo depois, no capítulo 34 de Deuteronômio, Deus dá um presente maravilhoso para Moisés. 2 presentes maravilhosos, que era muito melhor. Moisés queria a terra. Deus mostrou sua face, dá um beijo em Moisés, descansa Moisés e faz com que Moisés ressuscite imediatamente para as mansões eternas. Então ficar bravo com Deus não é o problema. Então nesse sentido, Daniel é um tipo de Cristo? Sim, como todos os outros profetas. Mas nada de forma especial que fosse ele tornasse. Daniel é alguém tão importante dentro da literatura judaica que é dito que 3 homens são Deus escuta ao esses 3 homens se levantarem para defender Israel à humanidade. Abraão, Moisés e Daniel. Abraão porque é o pai de Israel. Moisés porque é o legislador de Israel. E Daniel porque é o intercessor de Israel. Nesse sentido ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo. Porque ele é aquele que intercede inclusive por aqueles que não têm nada contra... Porque, por exemplo, Judá. Judá é um tipo de Jesus. Mas Judá intercedeu por Benjamim, quando ele vai diante de José. Então, por exemplo, José é o inimigo naquele momento, e Judá intercede pelo seu irmão, pelo seu pai. Os irmãos intercedem por aqueles que eram de Israel. Mas Moisés intercede pelos hebreus, que estavam saindo da terra. Mas Daniel é aquele que intercede. Jonas não intercede por ninguém. Jonas, ao contrário, Jonas quer que todo mundo morra. Mas Daniel não. É o oposto. E Daniel não. Daniel é aquele que ele vai interceder, mas ele vai interceder por todos. Eu fiz essa pergunta porque algumas pessoas, né, têm essa ideia, mas seguindo essa linha que o pastor acabou de explicar para nós, é muito interessante, né? Nós não eliminando o caráter da pessoa, mas fazendo essa comparação é importante. Se você percebeu, o pastor Sérgio falou assim que Daniel orou pelos companheiros dele e também até pelos seus futuros inimigos. Certo? E possivelmente aqueles sábios da Babilônia vieram ser posteriormente os acusadores. Algo semelhante aconteceu com Jesus, né? Jesus ele não tinha só os 12 discípulos, ele tinha muito mais discípulos. E houve um dado momento, quando Jesus ele fala assim, vocês estão me seguindo apenas pelo pão, pela cura, e muitos ali deixam Jesus, abandonam Jesus. E nós sabemos que essas pessoas posteriormente fizeram parte das pessoas que pediram para Barrabás ser solto e Jesus ser condenado. Então, assim, só fazendo essa comparação assim, achei interessante. Isso é importante a gente lembrar disso. Eu gosto de uma frase do Dr. Carlos Augusto Vailate, com quem eu estive há alguns dias no Vejam Só, e uma frase interessante dele diz assim: há muitos que oram o Pai Nosso buscando o pão e não o Pai. Não é? Somente querem o pão nosso e não o Pai Nosso. Mas voltando aqui então ao livro de Daniel, então todo esse é o contexto. E aí qual é o sonho? E aí eu vou pedir então para a nossa técnica para colocar aqui a imagem que a gente tem a respeito que vai mostrar aqui o sonho. No sonho, Daniel diz ao rei Nabucodonosor que ele havia visto uma estátua, uma grande estátua, poderosa estátua, que era composta de metais. Então eu vou ajustar aqui também para ficar melhor, cada metal deles, né, cada parte do corpo era composta de um metal diferente e que simbolizava, de acordo com a interpretação de Daniel, e você pode ler ali a partir do verso 22, que diz: ele revela o profundo e etc, o profundo
escondido, conhece o que está nas trevas. E aí, no capítulo 2, no verso 27 em diante, diz assim, verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de suceder. E é interessante, né? Nabucodonosor estava preocupado com o que estava acontecendo naquele tempo. Eles olham que o que há de acontecer nos últimos dias, como o professor Guia disse aqui. Deus dá um privilégio a um rei pagão de conhecer a história da humanidade até o fim. Mas ele está respondendo a Nabucodonosor também o seguinte: olha, você não vai durar para sempre. Você não vai durar. O teu reino não é um reino eterno. Os deuses que você cultua vão passar, porque eles são apenas imagens. São apenas expressões humanas de uma realidade que é visível. Mas eu sou o Deus maior e eu conheço o futuro. E aí ele diz o seguinte: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Olha, aqui ele já pensa, já diz a Nabucodonosor, inclusive, que o que ele estava pensando. Quanto tempo eu vou durar? Quanto tempo será o meu reino? Eu estou chegando agora no reino, 2 anos. Quanto tempo eu vou continuar? Por quanto tempo durará o meu reino? O reino do pai dele havia durado quase 30 anos. Eu acho que ele pensava de ser eterno. Provavelmente. Porque, inclusive, naquela estátua que ele manda fazer, ele fez toda de ouro. Agora não é só a cabeça. Ele queria, quem sabe, ser perpetuado. Exatamente. E o senhor sabe que hoje em dia existem grandes homens muito ricos que querem se perpetuar através de trocando novos órgãos, etc. E preservando a consciência, né, no computador. E, inclusive, querem se tornarem máquinas para que possam durar por muitos e muitos anos. Deus tem um plano. Eu acho que o cristão, ele tem a possibilidade de ser o ser mais feliz do mundo. Porque eu também quero ser eterno. Se Deus me conceder, eu quero viver eternamente, mas passando pela morte ou não. Mas em Cristo Jesus. Mas em Cristo. Que foi o presente. E aí quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna, Nabucodonosor, ele vai passar a compreender isso a partir dos tempos em que ele está com Daniel, do testemunho de Daniel, do testemunho dos amigos de Daniel, do testemunho, inclusive, de Sedecias, de Joaquim. Porque Joaquim, posteriormente, mesmo preso, depois da revolta, etc., em 598, ele se converte, ele se arrepende, se converte. De Joaquim, alguém que se arrepende, Joaquim ou Sedecias. E esses 3 homens, eu vou colocar os 2 aqui que a gente sabe que também, eles se arrependeram e foram levados de volta para bons lugares, porque Deus olha o arrependimento, e eu acho isso fantástico. Deus, no arrependimento, Deus ignora o passado. Deus, ele pega o passado e joga fora, mas não tira as consequências. Eles viveram na corte da Babilônia. Manassés foi morto, ele morreu na prisão. Joaquim não foi morto na prisão, ele passou a comer na mesa de Evil-Merodach, que gostava muito dele, mas não voltou a ser rei, nunca mais. 4 gerações passaram para que Zorobabel voltasse a reinar em Jerusalém, governar em Jerusalém. Mas voltando aqui então ao texto, pode falar, desculpa, pode continuar. Não pode falar, você ia falar? Não, eu só ia dizer assim que toda decisão tem uma consequência, né? Tudo que ninguém pode fugir disso. Não tem jeito. Por isso que eu sempre falo que esse negócio de livre-arbítrio é uma grande bobagem. Esse negócio é uma grande bobagem. É liberdade de escolha responsável, sabendo que as responsabilidades vêm. E Deus então diz a ele assim, mostrou a ele na noite, e Daniel interpreta, dizendo a partir do verso 31. Tu, ó rei, na visão olhaste, eis uma grande estátua. Esta estátua, imensa e de excelente esplendor, estava em pé diante de ti. E sua aparência era terrível. A palavra terrível em aramaico não quer dizer necessariamente algo feio, mas terrível no sentido de magnífico, de grandioso. Né? É o terrible do inglês, né? Quer dizer algo grandioso. A cabeça dessa estátua era de ouro fino. Ali está vendo, você vê dourada ali de ouro fino. O peito e os braços de prata, né? Os braços e o peito de prata. Você vai ter aqui o ventre e as coxas de bronze, até ali aquela parte que está aqui representada por uma saia babilônica, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E aí tudo foi esmiuçado. Não, e é ainda interessante porque ele bate nos pés, mas é o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras, todos são esmiuçados juntos pela pedra. E aqui depois a gente vai falar sobre isso, porque algumas pessoas dizem essa interpretação está errada, porque ele bateu aqui, como é que ele pode ter atingido a Babilônia lá em cima? Na verdade tem uma razão, é simplesmente Deus demonstrando que
todos os reinos do mundo, e o texto diz isso, todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Deus. Todos. Todos. Toda a história apontava para aquele lugar e não haverá nenhum outro reino que se levantará. Para aquele reino que será eterno. Agora, pastor, Pode falar. Há muitos anos eu fui estudar sobre Pragana das Eiras. E eu cheguei a uma compreensão interessante. Quando a gente planta milho, colhe milho, e o milho seca, e você descasca o milho, no chão sobra um pozinho de pelos de milho, de fragu, bem pequenininhos, levezinhos, e o vento pega e leva. Uhum. Tudo se tornou como um pó leve. E isso é que é interessante para entender que não foi apenas os pés, toda a estátua se transformou em um pó leve. Leve. A palavra aramaica que é utilizada aqui é ur. E essa palavra ur, ela significa justamente poeira. Ela significa poeira. Né? E demonstrando assim, sobrou nada. Os reinos todos acabaram. Sim. Não existe possibilidade, não existe alguém que possa se antepor ao reino que Deus quer colocar. Tudo isso, todo aquele reino, aquele ouro, aquela pompa que houve em todos os reis ali, passaram. Hoje é história. Exatamente. Pura Mas o reino história. de Deus permanece. E assim, é interessante agora a interpretação que Daniel dá, né, que Deus deu, na verdade, não Daniel, porque Daniel mesmo no início diz assim: eu não posso revelar nada, ninguém há que possa revelar, mas um Deus dos céus. O verso 37 começa dizendo assim: Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E aí ele já dá um tapa nos deuses da Babilônia. Assim, está preocupado com o futuro? Porque teus deuses não podem te dar nada, nem sono. Mas o Deus dos céus não apenas te dá o sono, mas te deu o reino e vai te dar e te deu uma revelação do futuro. Isso para a Babilônia, para eles, é assim. Para Nabucodonosor foi um mind-blowing. Puxa, peraí, um Deus... Pesca comigo que é assim. Deus diz para Jeremias: Nabucodonosor vem e vocês vão para a Babilônia porque ele é meu servo. Diz: olha, quando ele chegar, recebam ele. Não entrem em batalha contra ele. Você vem. E ele diz assim: uau, não tenho guerra? Ele me deu o povo dele, eu trouxe para a Babilônia, me deu 4 homens extremamente sábios, que foram demonstrados no seu primeiro ano. Aqui tem que se lembrar que Daniel permaneceu fazendo o mesmo regime durante 3 anos. E aqui é no segundo ano de Nabucodonosor, então ele está no meio do período do regime ainda, daquele mesmo regime de demonstração de sabedoria além dos outros. E ele, no meio disso, dele diz assim: tu és o rei dos reis, rei de reis. Teu Deus não pôde te dar nem sono, mas o Deus dos céus te deu sono, reinado e uma visão do futuro. É para acabar com a perspectiva dele relacionada ao seu reino, aos seus deuses. Marduk, Nebo, Bel, Astarote, etc. E qualquer outro deus que houvesse, Anana e tal. E aí ele começa a dizer, então assim, tu és o rei tu és rei dos reis, a quem o Deus dos céus tem dado o reino, poder, força e glória. Essa expressão só aparece relacionada a Deus na Bíblia. Essas 4 expressões. Né? O reino, o poder, a força e a glória. Nós falamos no Pai Nosso. Né? Então assim, ele está falando aqui, Deus te deu participar como governante neste mundo, em lugar de Deus, neste mundo. Tu és soberano, rei de reis, expressão utilizada para Jesus, o rei dos reis. Então tu és rei de reis. E aí eu pergunto, pastor Kenny, será que aqui Nabucodonosor não podia ser um tipo de Cristo? Sim. Mas, pastor, eu acredito que todo cristão, ele é um tipo Cristo. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que representar a Deus por onde passamos. E a nossa imagem deve ser a imagem de Cristo refletida para o mundo. Mas e Nabucodonosor? Ele não era nem cristão. Muito mais. Não é? Porque ele tinha, perceptível os defeitos de caráter dele, né? Claro. As atitudes. Então aí dá pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Mas não agora, mas futuramente. Mas aí tem um aspecto interessante que dá pra gente falar agora, na verdade, que é o seguinte: Deus olha para o futuro da humanidade. Deus não olha para os atos presentes apenas, mas Deus contempla os passos que cada pessoa dá em direção a Ele. E dá em resposta a cada passo milhares de passos em direção àquela pessoa. Quando ele diz isso de Nabucodonosor, ele não estava olhando para quem era Nabucodonosor naquele momento, mas o que ele se transformaria a partir da perspectiva do testemunho de Daniel e do seu reconhecimento depois dos 7 anos afastados, quando ele proclama que Deus é o Deus dos céus. Ele é uma das pessoas que eu quero encontrar nos céus.
E o que eu tenho certeza é que eu vou encontrar. Não apenas porque ele vai estar lá, mas porque eu tenho certeza que Cristo vai me levar também, Amém. né? Vai me levar para lá também. Mas então ele diz, em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, os aves do céu. Ele está dizendo aqui, olha que interessante, a intertextualidade. Ele está dizendo que tudo que Nabucodonosor tem o reinado que foi dado a Adão. Ele diz assim, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Deus está dizendo que Nabucodonosor, ele agora é como se ele fosse um segundo Adão. Ele é rei de reis. E quem é o segundo Adão? Jesus, é Cristo. É como se ele estivesse sendo aqui utilizado para tipificar Jesus no contraste entre Adão e Jesus Cristo. Como é que um homem com falha de caráter desse pode ser o segundo Adão e ele pode ser um tipo de Jesus Cristo, recebendo os mesmos títulos que Jesus recebe e os títulos que Deus recebe e o título que era originariamente de Adão? Existem algumas razões para isso. A primeira delas é justamente Deus olhou para o que Nabucodonosor seria. Por isso ele é a cabeça de ouro. O ouro, o metal mais precioso, o metal mais belo, o metal que quando polido se transforma em algo tão maravilhoso. É a cabeça, em outras palavras, ele não está subordinado a nada, a não ser... Lembra, professor Gui, que quando a gente está com o kippá? O kippá é o símbolo de que nós temos alguém que está acima de nós, porque a cabeça está sempre no alto. Está sempre no alto. E ele está dizendo, Nabucodonosor, dentre todos os reis que já passaram pela terra, tu és a cabeça de ouro. Tu és o maior. Tu és o maior. E justamente ele é o maior porque o ouro, quando polido, quando ele não é polido, ele é precioso, mas ele, quando é polido, se transforma em algo fantástico, maravilhoso. Nabucodonosor era alguém que não tinha sido polido ainda, mas ele seria polido e seria uma bênção para o povo de Deus. Seria uma bênção para o mundo naquela época. Entendeu? Então, assim, esse que é o aspecto também do poder dele ser a cabeça de ouro. Técnica, coloca o próximo então. Depois ele continua dizendo o seguinte, verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ciro foi um grande homem. Ciro, todos lembram de Ciro, fundador da dinastia dos Aquemênides. Um grande homem, fantástico. Dario também. O Zoroastro dá até um pouco de doutrina para o pensamento judaico, a doutrina da ressurreição individual, ela vem na sua sistematização do zoroastrismo. Uma das visões de Paulo, quando ele vê o menino dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos, nós encontramos uma visão na época de Zoroastro, igual. Uma pessoa, ele tem um sonho e ele vê uma pessoa que do outro lado diz assim, passa aqui e nos ajuda. Ou seja, nós temos semelhança entre os profetas bíblicos e o profeta Zoroastro. O zoroastrismo era monoteísta. Ahura Mazda era o grande deus do zoroastrismo. E existia o princípio dicotômico, que era justamente Ahrimanyu, que era o inimigo, Satanás, que não foi criado por Deus, etc. Não teria sido apenas a unificação das nossas maldades na Terra, né? Que se reuniram em um lugar e criaram a maldade. Então, um reino fantástico. Ciro, muitos anos governaram, um reino que governa, vejam só que está aqui. Nabucodonosor vai do ano 605 até 539. A Babilônia de Nabucodonosor, porque a Babilônia já existia antes. Mas a Babilônia de Nabucodonosor, porque especificamente diz tu, ó rei, não a Babilônia. Tu, ó rei, sois a cabeça de ouro. A Babilônia, ela tem ali 70 anos aproximadamente, mais ou menos 70 anos, né? A Medo-Pérsia, por seu turno, são praticamente 200 anos. Ou seja, como ele poderia ser inferior se ele é muito mais longo? Mas é porque ele não teria o brilho de Nabucodonosor. Ele não teria a conversão de Nabucodonosor. Porque pelo fato de já ser monoteísta, era muito mais simples para Ciro, e a política dos persas era justamente essa. Teu Deus é o meu Deus. O que era o contrário para Nabucodonosor, o teu Deus é batalhando contra o meu. Então, quando eles veem o Deus dos céus de Ciro como um Deus dos céus, que inclusive a representação é justamente Ahura Mazda, era um Deus alado, né? Eles olham e veem a visão de Ezequiel, que o trono de Deus é um trono alado, e para Ciro isso daí é uma representação de que o Deus dos hebreus é o Deus deles também. É só agregar. Para Nabucodonosor não era. Foi uma mudança completa, ser polido e ser transformado. E aí entra aquilo que o senhor falou. Ele tinha uma propensão a crer. Ele teve uma aceitação muito grande do Deus de Israel. Então, nós vemos aqui a Medo-Pérsia, exatamente no ano 539, quando o Império Babilônico de Nabucodonosor já estava se esfacelando, porque ele havia morrido. No lugar dele havia entrado o seu genro,
que não era necessário. O filho dele, Evil-Merodach, ele não queria. Ele ficou um tempo no reino. Não se sabe exatamente se Nabopolassar o matou, ou se ele foi tirado por alguma razão, porque ele não gostava, etc. Mas Nabopolassar tampouco gostava de reinar. Nabopolassar gostava de uma coisa: do status. Eu tinha a impressão que o filho de Nabucodonosor era doente, porque ele teve o filho Belsazar, né? É neto dele. Neto, que era neto de Nabucodonosor. Era neto de Nabucodonosor. De Nabopolassar. De Nabonide. Nabonide. E, inclusive, isso teve uma questão muito grande a respeito da dúvida da Bíblia, até que se encontraram uma pedra com a oração de Nabonide, pedindo pelo filho que era o rei. Exato, porque naquela época, aí dizendo para ele, e aí explica o fato que Belsazar, quando diz a ele, o Mené Mené Tekel Upharsin, diz para ele: você será o terceiro no meu reino. Ele não podia dar o segundo porque ele era o segundo. O primeiro era o pai dele, que estava em Tebas. Ele era um artista, gostava, então a gente não sabia exatamente qual era a razão. Evil-Merodach, a gente não tem muita ideia do que aconteceu com ele. Nabopolassar não era filho de Nabucodonosor, era genro. Ele era genro de Nabucodonosor. E ninguém sabe exatamente qual foi a razão. Teve uma intriga ali. O Heródoto conta algumas coisas, mas a gente vai e toma com pinças algumas dessas. Provavelmente Evil-Merodach foi destronado 3, 4 anos depois. E aí Nabonido, colocando Nabopolassar na cabeça, não sei porquê, Nabonido toma o reino, mas ele também não gostava. E aí quando ele ficou doente, e aí a crônica de Nabonido fala da sua doença, que é muito parecida com a de Nabucodonosor. Ele vai para Teba. Ele era artista, gostava, e no seu lugar fica o seu filho Belsazar. E Belsazar, o que ele faz? Faz a festa. Faz a festa. Vamos curtir com o quê? Com aquilo que veio do templo. Porque olha que interessante, Nabucodonosor traz as coisas do templo, mas ele coloca no templo de Marduk. Ele dá, como se ele dá de presente para Bel, para Marduk, para Nebo, as coisas que vieram de Jerusalém. Nós não sabemos por que ele não tirou. Talvez porque aquele fosse um lugar sagrado e que ele pensou que ninguém entraria para vituperar, para vilipendiar aquilo que foi feito. Independente do que aconteceu, no ano 539, quando eles estão lá festejando, eles resolveram fazer uma festança, aparece uma mão na parede dizendo Mené Mené Tekel Upharsin. Enquanto eles estavam ali festejando, todos bêbados, ninguém e tal, os muros da Babilônia passavam 2 carruagens, então eram praticamente inexpugnáveis, mas Deus disse que cairia e caiu, porque o Ugibaro, ou Gubaro, que era Dario da Bíblia, no ano 539, ele olhou, Ciro estava numa outra campanha, ele diz assim: como é que a gente consegue entrar nessa cidade? Desviando o curso do rio Eufrates. Desviaram o Eufrates, ninguém percebeu, eles entraram por baixo dos muros, invadiram e tomaram a Babilônia. E Babilônia caiu no ano 539, efetivamente. Dario reina durante 2 anos. Ciro recebe o reino logo em seguida, por 2 anos. Dario tem 60 anos aproximadamente. E ele entrega o reino para Ciro nesse período. O reino persa vai durar muito tempo. A gente descreveu na outra vez, lembra que a gente falou um pouco sobre a questão das 2.300 tardes de manhãs, início? Tem vários reis, Cambises, Dario II, Dario Ristaspes, Xerxes, Artaxerxes I, Artaxerxes Longínquo, Artaxerxes II, Mnemon, e assim por diante, até chegar no ano 331, quando um rapaz poderoso, e aqui representado, nós não estamos falando sobre os animais que estão ali, vocês estão nos vendo, porque nós vamos falar dele depois, no capítulo 7 de Daniel. Presta atenção. Capítulo 7 e capítulo 2, já disse o professor Gui, devem ser lidos juntos, mas nós vamos guardar a interpretação para o capítulo 7, para um outro momento. O ventre, que é de bronze, representa ainda um terceiro reino, porque o segundo vai passar também. Poderoso como eram os exércitos de Dario, os exércitos de Ciro e etc., foram diminuindo, foram caindo, se esfacelando, até que chegou alguém com uma vontade impressionante, que nós vemos ali a partir do verso 39. Ele era grego? É macedônico. Macedônico. Alexandre da Macedônia. Exatamente, né? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. E aí diz o seguinte: o qual terá domínio sobre toda a terra. Ponto importante, olha como a Bíblia precisa. Os persas nunca tiveram domínio sobre toda a terra.
Eles ficavam batalhando constantemente, em guerras. Xerxes vivia em guerra, Artaxerxes vivia em guerra, Dario vivia em guerra, porque eles brigavam internamente e externamente. Já o terceiro reino diz que ele terá domínio sobre toda a terra. E por que ele terá domínio sobre toda a terra? E é interessante que se cumpre até hoje isso. Se cumpre até hoje. Porque nós pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Porque o maior impacto de Alexandre, além das conquistas beligerantes de guerra, foi a expansão do helenismo. Porque Alexandre, ele é mais ou menos do período aristotélico, de Aristóteles, e ele leva, o seu ímpeto era justamente levar o pensamento grego para todo o mundo. E o pensamento grego está aqui no Brasil. O pensamento grego está em Israel. O pensamento grego está em toda maneira de nós pensarmos. Está na ciência toda. Exato. A gente usa as palavras gregas dentro da ciência, principalmente da física, etc. Exato. Alexandre tinha tanta pressa que ele conquistou praticamente o mundo inteiro. Que ali ele pegou seus soldados, levou para invadiu o Egito, aí invadiu, tanto que nós temos o Farol de Alexandria, que era em homenagem a ele, né? Nós temos a Biblioteca de Alexandria. Ele invadiu o Egito, aí invadiu Jerusalém, aí ele resolveu invadir a Índia. Vamos para a Índia. E na Índia ele se encontrou com os grandes elefantes e acabou sofrendo uma derrota fragorosa lá, naquele caminho. E ali ele pegou uma doença e com 10 anos de domínio de Alexandre, 10 anos, ele vai de 331, Alexandre, 331 até 321 aproximadamente, que é quando ele morre. Em 321 Alexandre morre. E aí o seu reino, ele é dividido. Não acaba o reino macedônico ou da Grécia. Dá continuidade. Dá continuidade. Quatro grandes generais. Que eram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e... Quem mais? Seleuco. E Seleuco. Então Cassandro fica com o oeste, Seleuco com o norte, Cassandro com o oeste, Lisímaco rapidamente ele fica com a parte incluiria ali a parte setentrional do reino, e Ptolomeu fica com o Egito, com a parte sul dele. Então esses 4 generais, Cassandro e Lisímaco rapidamente são absorvidos por Seleuco ou por Ptolomeu, ficando obrigatório, na verdade 2. Historicamente, na verdade, tem uma divisão maior, mas no fim acaba tendo um período. E não é que assim, 330 e 21 tem a divisão e eles falam... Não, a divisão ela vai se consolidando durante mais de 100 anos ainda, com o tempo. E eles duram até o ano de 168, essa divisão ali, esses grandes reinos que surgiram ali do Império Macedônico, que vão dar origem à Grécia. Eles brigaram muito. Seleuco, eles não têm mais o mesmo poder, e nós vimos isso lá na profecia de Daniel 8, não tem mais o mesmo poder. E esse reino dura até 168, quando surge um poder que vai durar muito mais do que todos os outros. Vai beber da fonte do grego, dos gregos também, porque nós falamos hoje, inclusive, a mitologia greco-romana e etc., que é justamente Roma, que invade o cenário profético no ano 168. Parece, pastor, que Roma chega por acaso. Parece, mas não foi... Parece, ela de repente aparece, né? Mas ela vem... Daniel 8 nos ajuda a compreender vem construindo isso aí. E Daniel 8 diz que ela surge. Justamente isso, surge. É um chifre pequeno que aparece do nada, sem estar ligado a nenhum outro animal, sem estar ligado a nenhum reino anterior, sem estar ligado à evolução política, revoluções políticas. Ela surge, simplesmente e por surpresa. Porque ninguém esperaria, e é o fato de Daniel 8, o chifre não estar ligado a nada, é justamente o elemento de surpresa. Ele aparece no cenário profético, que é isso aqui. Né? Vem com as pernas de ferro. No ano 168, Roma invade o cenário mundial, basicamente entra no cenário mundial, e ela destrói o poder dos gregos. Praticamente destrói. Em 168, na Batalha de Pídna, por exemplo, eu lembro que eu comentei aqui, em 168, nós temos o Caio Pompílio Lenas, um homem do Senado, um senador, Caio Pompílio Lenas, na verdade era um centurião, ele diz, por ordem do povo e do Senado, por ordem de Roma, do Senado de Roma e do povo, eu te ordeno, Antíoco, que você volte e não invada, mas não tente voltar para o sul, senão eu vou te matar. Ele estava sozinho. E ele foi embora. Correndo. Por quê? Porque Ptolomeu já era um protetorado romano. Pelo menos há 40 anos. Antíoco o Grande, Antíoco III, que é anterior a Antíoco Epifânio, em 190 ele invade a Palestina. Mas olha que interessante, ele invade a Palestina, mas ele fala para Roma assim: posso invadir? Posso? Pede permissão. Pede permissão.
Porque Roma, ela agora passa a ser o poder principal em 168. Mas antes mesmo, ela já vinha construindo esse domínio. E aí em 168 ela passa a ser efetivamente o poder dominador no mundo. A ponto de que os asmoneus, os macabeus, etc., eles pedem a ajuda de Roma, criando ali a dinastia que vai ter, que são os asmoneus, que vão ter ali Herodes, etc., a ponto de, quando chegava no dia da expiação, em Páscoa, em dia da expiação na verdade, a vestimenta sumo sacerdotal não ficava no templo. Roma Valério disse, ela vai passar agora, vai ficar na Fortaleza Antônia. E aí você vai ter que sair de Jerusalém inteira, caminhando até a fortaleza, pedir autorização, dizer que está chegando o grande dia de Yom Kippur, e Roma vai te dar autorização para você vestir a roupa. E você vai levar a roupa, vestido ou não vestido, é uma foto que eu não me recordo agora, mas acho que era vestido, voltando até o templo. E vai entrar lá simbolizando o poder de Roma sobre as atividades religiosas de Jerusalém. E isso tem um símbolo interessante, porque Roma pagã, ela dominou sobre inclusive as atividades religiosas judaicas daquela época. Em termos de continuação de império, os pés não têm um aspecto religioso. Nós não vemos aspectos religiosos aqui, praticamente. Não temos. Porque os aspectos religiosos vão entrar no capítulo 7, que nós vamos falar numa outra oportunidade. Aqui é política. Aqui é praticamente política. Né? Mas aqui, adiantando algo, assim como Roma imperial teve ingerência e poder sobre a religiosidade judaica, a Roma que brota desse cenário no capítulo 7 vai tentar trazer e vai buscar trazer e vai conseguir ter influência e poder religioso, impedindo a continuidade de uma determinada fé. Pois é, pastor, quando eu li que para o judeu usar as roupas precisavam pedir ao Império Romano, aquilo ali me falou muito a respeito da Roma religiosa. Atual. Da Roma religiosa, né? Que muitos... Não é verdade? Eles vão ter essa obediência cega e mal encabada de uma igreja dominar a outra, dominando mesmo, para dar ordem, pedir perdão, perdoar todos. Até o que você vai vestir, você tem que perguntar, né? O sacerdote vai vestir de que maneira? Pois é. Né? Então a gente percebe já aqui uma leitura que vai nos permitir entender Daniel 7 quando a gente for estudar Daniel 7. Pastor Crença está muito calado, fala aí. Não, tô aqui curtindo também, aprendendo. Nós estamos vendo aí essa dominação romana forte, né? E ali no contexto, já na época, já tô pensando aqui na frente, na época de Jesus, a gente começa a entender ali a revolta de muitos judeus por isso, né? O pagamento de impostos. E será que essa influência ainda hoje predomina na sociedade? Uhum. E vai piorar. Vai piorar. Agora, o que mais predomina, e é por isso que a gente tem uma forma muito interessante de olhar, a Grécia, o texto, olha que, vamos voltar aqui ao texto de Daniel 2, vejam só, o verso 39 tinha dito que o terceiro reino teria domínio sobre toda a terra. E aí ele diz o seguinte: e haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará o quê? Todas as coisas. Então, assim, os dois que têm a ver com tudo são a Grécia e Roma. E aí nós nos aproximamos ao final do nosso estudo de hoje, e quando nós temos os pés. Os pés têm barro, eles são uma mescla de barro, e o texto diz o seguinte: que quanto aos pés que vistes dos pés, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. Aqui nós temos uma perfeita representação da Europa medieval e da Europa dividida posteriormente. Da Europa, já quando o Império Romano cai em 476. As tribos bárbaras. As tribos bárbaras. E em 1476 nós já vamos ter algo que vai continuar. O Império Romano cai em 476, o Império Romano do Ocidente. E o Império Romano do Oriente, Bizâncio, vai cair em 1476, quando tem a invasão das tribos bárbaras, etc. Com os ostrogodos. Na verdade, 476 tem os ostrogodos, 538 os godos, visigodos, érulos, vândalos, etc., que são uma representação dos dedos da estátua. Claro, as pessoas dizem, mas não eram só 10 reinos. Não eram só 10 reinos. Obviamente, todos sabem que na Europa, que foi dividida no Império Romano, havia muitos outros, mas estes 10 eram os mais importantes, que vão dar surgimento a consolidações que geram as nações da Europa, que fazem com que esta imagem chegue até o nosso tempo. Porque nos dias destes reinos, eles deveriam durar até nós, então, o Deus dos céus levantará um reino que durará para todo sempre. Né? Por quê?
E aí o ponto interessante, eles tentariam se unir por casamento. Nós temos Fernando de Aragão, Isabel de Castela, temos casamentos entre protestantes e católicos, e vários deles tentando se casar. Clovis, que se casou com a filha de Clodoveu, e outros, demonstrando que eles estavam tentando fazer alianças por casamento. O que acontece? Não deu, não vai dar certo. Por quê? Não dá liga. Verso 44. Nos dias desses reis, nos dias desses impérios, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania desse reino para o outro. Um passou, o outro passou, o outro passou, outro passou. Aqueles passaram, se transformaram em outro, se esfacelaram, tentaram se reunir, mas o único que tem liga de verdade e que tem eternidade é o reino que foi cortado e estabelecido pelo Deus dos céus. Daniel 2, para concluir, o verso 46 diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. E aí tem algo interessante que é assim, né? E adorou a Daniel. Ele ainda era pagão. E ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Daniel começa dizendo: rei, é Deus quem revela. Mas o rei ainda estava paganizado. Mas o verso 47 diz assim: verdadeiramente o vosso rei, o vosso Deus, é Deus dos deuses, e é o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então nós percebemos de maneira muito rápida aqui como Deus revelou a um rei pagão toda a história da humanidade. Em outras palavras, algumas lições básicas. A religiosidade não é um pré-requisito para que Deus fale com você. A religião é a resposta do homem ao que Deus já falou. Nabucodonosor se transformou, ele passa a ser uma pessoa religiosamente correta a partir do momento que ele tem esse encontro com Deus. Obviamente você não vai querer, nós vamos dizer aqui, não, pode vir, que é uma das coisas mais, vocês me desculpem se eu assim, mas é uma das mensagens que eu acho mais, você não teve aula com o professor Roberto Pereira, que ele dizia mais dragônica, que é a ideia de que Deus te aceita como você está. A Bíblia nunca diz isso. Deus nos convida como nós estamos e nos diz que nós devemos permitir que Ele nos transforme para levar para um lugar onde somos diferentes do que nós éramos. Salvar do pecado. Não no pecado. E não no pecado. Exatamente. Então, nesse negócio de que Deus me aceita como eu estou, isso é conversinha da carochinha. A chegada. Somente a chegada. Mas tem que tomar banho, purificar, como é que se diz? Converter-se. Convencer-se e depois converter-se. Eu entendo que Deus nos convida. Deus não impede o convite de chegar na pessoa que esteja mais distante. E Ele dá a mão para aquela pessoa. Ele começa a trazê-la, mas se ela permitir que o traga. E o trazer é transformação. O trazer é tomar um banho, é purificação. E esse trazer é santificação. Então aqui nós vamos ver o processo de santificação de Nabucodonosor. Esse processo de justificação, de santificação, o processo de transformá-lo em uma pessoa que clama ao Deus dos céus. E ele tem altos e baixos ainda. Mas Deus não impediu que a ele fosse revelado, não fechou a sua mão para impedir de dar a Nabucodonosor um grande testemunho a respeito do seu poder na história. É isso que nós vemos aqui. A história da humanidade revelada em um sonho. Maravilhoso isso aí. E nós estamos, meus amigos, sabe aonde? Eu ainda vou escutar a palavra final, sua e a minha também, mas nós estamos na unha dos pés, dos dedos dos pés, dos artelhos. E Cristo está voltando. Há uma necessidade da gente estudar profecias de uma maneira muito especial. Daniel e Apocalipse. Toda a Bíblia ela tem unidade. Claro. Mas a gente percebe em tudo que você falou hoje que há uma unidade nas coisas de Deus. Perfeito. Uma repetição, uma compreensão. A gente não tem desculpa da gente ficar por fora das coisas de Deus, né? Perfeitamente. As coisas se repetem e vão indo, vão se apertando. E o mundo está fechando que só a volta de Cristo tem a solução para tudo. Exatamente. É só esse reino estabelecido para todo sempre que vai poder resolver os problemas. E nos dias destes reinos da Europa, a pedra será cortada e transformando tudo. E o reino eterno que nunca vai terminar. As suas últimas palavras, pastor
Mas só as de hoje, viu? As palavras de hoje. As palavras de hoje. Não, sim. Brevemente eu quero falar, para quem está em casa nos acompanhando, estava aqui pensando, refletindo, todos nós passamos por crises. Tem crise espiritual também. E eu estava aqui pensando que nós devemos seguir o exemplo de Daniel. Em momentos de crise, Daniel e seus amigos oraram, pediram auxílio a Deus. Eles foram levados como prisioneiros, né, cativos. E ali naquele lugar, longe de sua casa, possivelmente longe de seus parentes, seus familiares, eles foram usados por Deus. Deus usou uma pessoa pagã, como o pastor Sérgio aqui explicou, independentemente de sua religiosidade, revelou para ele as coisas do fim. E nós estamos vivendo no fim. Nós estamos vivendo no fim. Então, se por acaso surgir na sua vida dúvidas em relação, será que Deus existe? Por que toda essa maldade está acontecendo no mundo, toda essa tragédia, o desemprego, doenças? Às vezes a gente pode ficar desesperado. O que Deus quer de mim? Eu escutei essa semana de algumas pessoas. Pastor, o que Deus quer de mim? E quando isso surgir na sua vida, meu amigo, minha amiga, lembre-se, Deus está controlando a história. E Daniel 2, você precisa ler, você precisa estudar, porque ali está revelado o que Deus fez, faz e continuará fazendo. Então a cabeça de ouro representou o Império Babilônico, já passou, o Império Medo-Persa já passou, o Império Grego, o Império Romano, e agora nós estamos vivendo essa mistura de impérios, né? Só que não dá liga. Não dá liga. E está dizendo que no tempo desse império, desses últimos impérios, é que Cristo vai vir, que é representado pela pedra, né? Que esmiuça a estátua e diz que essa pedra ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E nós sabemos que... Por que é o reino de Cristo? Porque a própria Bíblia compara Cristo à rocha eterna. Então, meu amigo, minha amiga, que estejamos preparados, perdoados pelo sangue de Jesus, porque a gente não sabe o dia e a hora, professor Gui. Mas não há dúvidas, não tenha dúvidas de que ele está às portas, está perto de voltar. Eu acho maravilhoso, últimos momentos aqui do que eu queria falar hoje, quando você for ler a Bíblia em termos de profecias, saiba que Daniel 2 é que dá a base de todas. Em Daniel 2 ele nos dá qual é o método correto de interpretar a Bíblia, que é o método histórico, o método historicista. Você deve procurar a Bíblia, não tentando ler a Bíblia, não tentando achar, embora a Bíblia seja mais atual do que o jornal de hoje pela manhã, você não deve tentar encontrar nas profecias um script do que vai acontecer amanhã, mas do todo. Eu não tenho que ter... Nada da profecia está preso no passado, não é preterista, não é uma interpretação preterista que deve estar presa no passado, nem uma interpretação tresloucada, dispensacionalista, futurista, que cada hora muda. Por isso que você que está procurando entender a palavra de Deus, a profecia da palavra de Deus, não entra nessas loucuras que aparecem por aí em todo lugar, de arrebatamento secreto, de futurismo, de um homem que vai ter dente na garganta, ou como eu escutei de uma pessoa há pouco tempo, que o anticristo será europeu e homossexual, né? E, em outras palavras, você tem que tomar cuidado com interpretar o texto bíblico de acordo com os princípios dados no texto bíblico. Muitas teorias da conspiração. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Qual é o princípio dado nas Escrituras para a interpretação das Escrituras? Daniel 2, em termos de profecia. Daniel 2 é a base da interpretação das profecias apocalípticas. Eu não estou falando de todas as profecias, mas as profecias apocalípticas. Profecias apocalípticas, elas lidam com o governo de Deus sobre a história. E onde é que nós vemos a primeira delas? Daniel 2. Portanto, ela é a base da interpretação de toda a profecia apocalíptica. Nós vamos ver depois em Daniel 7 que esses elementos se repetem. Em Daniel 8 detalham, Daniel 9 detalha mais ainda, Daniel 10 a 11 ele detalha ainda mais para nos permitir compreender certos detalhes de um período específico da história, de períodos específicos. Apocalipse da mesma maneira, o Apocalipse não é para ser lido de ponta a ponta e achando que aquilo vai ocorrer cronologicamente. Apocalipse tem idas, vindas, idas, vindas, idas e vindas. É preciso entendê-lo dentro do contexto histórico historicista. Apocalipse ainda existem muitas coisas que vão se cumprir, tal como Daniel também. Mas isso não joga a profecia toda para o futuro. Ao contrário, nos exige compreender que a profecia se desdobra na história. E essa compreensão também, pastor Kenny, professor Gui, nos trazem um senso de responsabilidade, porque nós estamos inseridos nessa história. Bom, nós estamos chegando ao final deste estudo
E eu quero dizer para você que a Escola do Pensar, ela está oferecendo para você esse estudo. E se você deseja conhecer mais, recorra a nós através dos nossos telefones. O telefone da escola para você ter contato conosco é 5841-6664. O meu telefone é 994055612. E o pastor deu a semana passada o dele, se você quiser dar também, pode ser. Sim, o 99 é o 19-99734-8582. Ok, então aí está. Entre em contato conosco. O pastor Kenny também? O meu é 019 98163 5057. 19 98163 5057. Muito bem, então estejamos aí inteiramente à disposição, estamos à disposição e você ligue para nós, procure saber ou ir ouvir e teremos aí muitas semanas onde teremos explicações dessas profecias extraordinárias. Que Deus nos abençoe, vamos orar terminando. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos teu Santo Espírito. Pai Santo e Eterno, abençoa todos aqueles que pregam o teu Evangelho. Pastores de muitas igrejas, pregadores, cristãos, interessados nesse estudo. Pai Santo e Eterno, que cada um de nós recebamos a sabedoria vinda do alto para explicar as profecias da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus pedimos agradecidos. Amém. Amém.